Boa tarde a todos, é um prazer enorme tê-los aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Eu sou a Jane Terra e eu tenho aqui o André Almeida, que é a pessoa que vai fazer o treinamento com vocês. E hoje nós temos uma presença especial diretamente de Orlando, que é a Gabriela Delay. E, Gabi, você pode vir aqui? A Gabi vai fazer uma apresentação bem imersiva sobre as últimas novidades da Disney. Oi, gente, obrigada boa pela tarde. sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. A gente vai falar bastante de Disney daqui a pouquinho, muitas novidades, muita coisa legal. Que ótimo, então. Obrigada. A gente vai começar com a apresentação do Visit Orlando. Vamos dar uma pincelada sobre tudo que a cidade tem para oferecer. Orlando é a cidade número 1 dos brasileiros e depois disso, então, entra a Gabi com as últimas novidades da Disney, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá? Vamos. Bom, pessoal, só para falar para vocês... Fica aqui do meu ladinho, deixa eu vir moça. para o lado de cá. Isso. Vocês vão ter aí a oportunidade de mandar a pergunta de vocês pelo chat. Do lado direito da tela de vocês, faz o login com a conta de vocês, conta do Google, e vocês podem mandar as perguntas de vocês, que no final a gente vai responder tanto o Visit Orlando como a Disney, vai ter essas perguntas aí. E eu sempre falo nos treinamentos que a gente faz aí ao longo do Brasil, que muita gente tem o sonho de ir para Orlando, né? Quem ainda não foi ou quem já foi sempre quer voltar a esse destino incrível. E eu vou passar um vídeo para vocês agora que vai mostrar um pouco do que é estar em Orlando, esse destino tão incrível, onde cada um de vocês podem escrever a sua própria história sem fim. Imagine, veja, por que não? E como em nenhum outro lugar. Imagine viver as maiores emoções, explorar hábitos e costumes, criando memórias. Imagine chegar bem perto, perdendo a noção do tempo e não sentindo a menor necessidade de encontrá-lo novamente. Imagine um lugar onde sonhar e realizar acontecem ao mesmo tempo. Imagine tudo o que você pode vivenciar somente aqui. Imagine Orlando. Pelas imagens, vocês tiveram a nítida certeza do que a cidade tem para oferecer. E agora a gente vai continuar falando sobre o porquê do brasileiro ser o visitante número 1 da cidade de Orlando. E também, Orlando é a cidade número 1 do mundo inteiro. Em 2018, foram 75 milhões de visitantes que chegaram à cidade de Orlando de todo o mundo. Então vamos lá, são mais de 145 mil apartamentos e quartos de hotéis distribuídos em 450 hotéis por toda a cidade. São mais de 200 atrações disponíveis para o visitante que vai à cidade. O André tem uma historinha para contar para vocês que vai dizer mais ou menos quantos dias são necessários para que as pessoas vejam todas essas atrações da cidade. Pessoal, o Visit Orlando, no final do ano passado, contratou 3 influencers para descobrir quantos dias seriam necessários para fazer todas as atrações de Orlando. Assim, um trabalho muito chato, me candidatei para essa vaga, mas não fui aprovado para essa. Mas pessoal, eles tomaram 121 dias para fazer
todas as atrações de Orlando. Então, assim, imagina que sucesso a gente vender um pacote para o nosso passageiro de uma duração dessa, né, gente? Ia ser ótimo, Ia né? ser Aumentar a maravilhoso. lucratividade de todos, com certeza, né? Bom, falando do centro de convenções do da cidade de Orlando, que é o Orange County Convention Center. O Orange County Convention Center, deixa eu mudar para cá. Isso. O Orange County Convention Center, pessoal, ele tem os mais diversos tipos de eventos ao longo do ano. E nenhuma cidade como Orlando, né, para saber juntar negócios e entretenimento com essa vasta hotelaria que a Jane acabou de falar para vocês, com mais de 450 hotéis, mais de 145 mil apartamentos. Vamos falar agora para vocês sobre esse slide. Deixa eu vir um pouquinho mais para o lado. A gente montou, pessoal, se vocês quiserem tirar um print dessa tela, ele é bem bacana, porque ele mostra o tempo de deslocamento entre uma área da cidade de Orlando e outra. Então, às vezes a gente fica na dúvida, né? Quanto tempo leva eu sair da Disney para a Universal ou alguma coisa desse tipo? Essa tabelinha vai ajudar vocês aí a se guiar. Esqueceu a tabelinha? Tá sem a tabelinha aí com você? Fala uma média de 20 minutos que dá certo, que é a média de tempo de deslocamento entre essas áreas. Também eu vou mostrar uma outra tabela que eu fiz para vocês agora, que a gente divide a cidade de Orlando em quatro áreas, que é a área da International Drive, a área da Disney, que é a área de Lake Buena Vista, também temos a área da Universal e a área de Downtown Orlando e Winter Park. Dentro de cada uma dessa área você tem as atrações, tem os hotéis, tem as atividades que vocês podem fazer. Os principais hotéis estão elencados aí, então serve como uma colinha mesmo aí para vocês no dia a dia, quando está com o passageiro. Qual que é o principal recado que a gente dá aqui para vocês? Quanto mais bem localizado na cidade de Orlando, seja na International Drive, ou em Lake Buena Vista, até Lake Buena Vista, que é onde está a Disney, ou no centro de Orlando, o seu passageiro vai ter as melhores opções hoteleiras, melhor localização, porque a localização é uma coisa importante, né, Jane, para os nossos clientes. Com certeza, eles acabam otimizando muito as experiências que eles têm e evitando muito tempo de locomoção. Então, isso é uma boa dica e fica aqui que essas localidades estratégicas ajudam demais no planejamento do visitante. Exatamente. Então, pessoal, tira um print dessa tela aí que também vai ser bem útil aí para vocês durante esse treinamento. Essa série de treinamentos que a gente está iniciando hoje, como a Jane falou, hoje estamos com a Gabi da Disney, porém vamos fazer esse treinamento aí com os outros parques também, com o pessoal da Universal, com o pessoal do SeaWorld e outros parceiros do Visit Orlando. Hoje, o que a gente vai fazer? Na parte do Visit Orlando, a gente vai falar um pouco sobre outras atrações da cidade e alguns outros tópicos que nos próximos treinamentos a gente sempre vai explorar mais esses outros tópicos. A ideia hoje é dar uma introdução de tudo que a cidade tem para oferecer e quando nós fizermos essas outras etapas de treinamento com esses outros convidados, aí sim nós entramos mais detalhadamente em cada um desses segmentos. Então hoje a gente vai focar um pouquinho mais na International Drive, você já falou do Convention Center que fica também na International Drive, e aí a gente segue com as outras atrações. Exatamente. Falando na International Drive, pessoal, o Visit Orlando disponibiliza para o passageiro visitar o centro oficial de visitantes da cidade. Lá você vai ter uma equipe do Visit Orlando preparada para atender o seu passageiro, vai ter um concierge da empresa que vai poder dar dicas. Então, de repente, seu passageiro, eu quero ir num restaurante de comida asiática. Então, o funcionário do Visit Orlando vai lá e vai dizer, olha, eu tenho esse restaurante que é bom, você pode ir nesse outro. Enfim, qualquer dúvida, qualquer assistência em relação à programação, seu cliente pode ir lá. Tem alguns painéis incríveis para o seu passageiro tirar fotos, postar na rede. Bastante interativo para as crianças. A criançada adora. Tem uma nova facilidade também no centro do Visit Orlando, que foram instalados alguns lockers, que são armários, né, da Amazon. Então, o seu passageiro pode fazer a compra dele pela Amazon, ele manda totalmente gratuito esse envio, obviamente por parte do Visit Orlando não é cobrado nada, ele vai pagar eventualmente o frete, mas é mais uma facilidade, principalmente para aquele cliente que às vezes não sabe onde vai ficar hospedado, ou se o hotel recebe encomenda. Enfim, é mais uma facilidade que foi disponibilizada aí para vocês
dentro do centro de visitantes. E a gente tem um vídeo, né? O vídeo mostra absolutamente tudo isso que o André está falando, principalmente essa área interativa, que é um forte para os pais que viajam com crianças. Enquanto eles estão fazendo toda a pesquisa que eles precisam para terem um planejamento melhor da estada deles lá, as crianças estão se divertindo. Exatamente. Vamos lá, pessoal? Ver se o vídeo vai mostrar aí para vocês. Essa área uma área, é um centro novo, ele foi todo remodelado, a localização é perfeita para os visitantes que estão não só nessa área da International Drive, mas em várias áreas lá da cidade de Orlando. Enfim, é uma ótima dica para que o seu visitante consiga ter uma experiência melhor na viagem deles. Exatamente, pessoal. Bom, o vídeo ele é bem ilustrativo, ele mostra realmente essa área aí do Visitor Center que o seu passageiro pode conhecer. Vamos adiante falar ainda sobre na International Drive. Está localizado o famoso Point Orlando. É muito comum que a gente encontre o Point Orlando aí como referência em localidades próximas de alguns hotéis. Então é uma área principalmente para aqueles clientes que já foram a Orlando e que buscam fazer alguma atividade diferente. Além do Point Orlando, a gente tem aí na área da International Drive diversas atrações que vocês podem oferecer e falar para os seus passageiros. A grande maioria vocês conseguem comercializar daqui do Brasil. Então, qual que é a grande dica que a gente dá aqui hoje para vocês? A gente sabe, né, que o passageiro acaba indo principalmente nos parques da Disney, Universal, SeaWorld. Porém, em Orlando tem várias outras atrações que vocês podem oferecer. Se vocês perguntarem para qualquer um dos parques, o maior concorrente do agente de viagem é a própria bilheteria. Então, as empresas entendem que se o cliente pegou o carro dele, estacionou, pagou o estacionamento, pegou a fila para comprar o ingresso, eles podem cobrar um pouco mais caro. A Gabi vai falar até de como funciona isso na Disney. Então, assim, ofereçam esses outros produtos para o seu passageiro, principalmente em tempos como esse, que a gente tem que aumentar a nossa lucratividade, aumentar o ticket médio desses clientes. Então, falando sobre essas atrações, vamos começar com o Icon Park. O Icon Park, ele é famosa área ali na International Drive, onde está essa roda gigante, que você vai ter uma vista privilegiada de Orlando. Melhor horário, eu sempre falo que é o pôr do sol, é onde você vai ter a vista mais bonita e encantadora da cidade. Você está do lado do Sea Life Aquarium, que é onde tem diversos animais marinhos que você pode interagir, tirar foto com eles. E também o famoso Madame Tussauds de Orlando. Madame Tussauds é onde você vai ter réplicas das principais celebridades do mundo para poder tirar foto, abraçar, beijar o boneco. Então vale muito a pena aí vocês oferecerem esses produtos para os seus passageiros. Falando de Wonderworks, na International Drive, nós também temos essa casa de cabeça para baixo. Você vai ter diversas atividades, como tirolesa, você tem um mini simulador de um terremoto, onde você vai poder, você e sua família, aproveitar essa atração. Essa atração, pessoal, é uma atração de metade de um dia. Então, ele tem um valor super acessível para encaixar na programação dos seus passageiros. Então, pessoal, já falamos do iDrive 360, que é onde tem a roda gigante, o Madame Tussauds, Sea Life Aquarium. Nós também temos na área da International Drive atrações como o Andretti e o Nazca. São duas atrações onde o seu passageiro pode, com os amigos dele, andar de kart à noite, sair para um happy hour com os amigos, fazer uma competição entre eles. Tem área lá de fliperama para eles interagirem. Então vale muito a pena também oferecer esse diferencial. Além para perfil de passageiros bem diferente, né? Porque você pode pegar um adolescente que adora essa coisa da competitividade, da aventura. Você pode pegar também, isso também serve para crianças menores, né? Sim, sim. E tem essas outras atrações. Exatamente. E são aventuras aí realmente para toda a família aproveitar.
Também temos atrações lá como o Ripley's Believe It or Not, que é um museu interativo com várias curiosidades, principalmente para passageiros viajando com crianças que gostam de explorar esse mundo dos curiosos, vale muito a pena. E temos também, além de tudo isso, opções de entretenimento noturno. Temos uma casa de show que acontece os espetáculos, que é o Mangos, que é do lado do Visitor Center, onde o seu passageiro também, aí mais para adultos, ir tomar um drink à noite, vale tem um muito a pena. pupurri de shows que acontece, que é bem interessante para quem gosta de vida noturna, né? Então é bem interessante tomar um drink, se divertir, né? Exatamente. E tudo isso, pessoal, a grande maioria dessas atrações vocês oferecem para os seus passageiros e realmente, além de prestar uma consultoria, que é o que o cliente busca hoje, quando vai para uma agência de viagem, você também, como eu falei, consegue aumentar o ticket médio. Também temos ainda ali na International Drive, pessoal, o iFly. O iFly, ele é um simulador de voo indoor. Eu vou passar assim que voltar a apresentação aí, vou mostrar um vídeo para vocês. Um iFly é uma simulação de uma queda livre, de voo livre. E é muito interessante, porque ele acabou de mudar para International Drive, na verdade eles ampliaram, né? Trouxeram mais um simulador exatamente pela grande procura que eles tiveram. Então, a International Drive é realmente um coração da cidade. É uma avenida grande onde tudo acontece. Quem fica localizado, quem fica hospedado ali, inclusive, pode fazer várias atrações caminhando. Isso é bom também porque, às vezes, quem está de carro não precisa dirigir e quem está sem carro não precisa de nenhum tipo de transporte, porque ele pode fazer essa ida aos locais a pé, a uma pequena distância andando, porque nós temos desde hotéis de primeira linha, hotéis 5 estrelas, localizados dentro dos complexos dos parques, não só da Disney, mas também da Universal, até acomodações que são bem mais em conta, hotéis com apartamentos, onde a família inteira se hospeda junto. Então isso faz com que a hotelaria nossa seja muito atraente para o visitante brasileiro, porque ele pode ter uma verba menor para utilizar nessa viagem, ou ele pode ter um orçamento que comporte uma acomodação onde ele vai ter até um spa ou um campo de golfe na propriedade onde ele está se hospedando. Então, essa parte da acomodação é o que faz com que a cidade seja uma cidade que acomoda todos os perfis de passageiros, desde aqueles que querem gastar um pouquinho menos até os que querem gastar mais e que podem gastar mais. A outra questão que a gente também pode falar da cidade de Orlando, que é o que realmente faz com que a cidade fique uma cidade muito atraente para o visitante brasileiro, é a parte de entretenimento que nós temos fora dos parques. Nós temos uma área de Orlando que é bem menos explorada do que os principais parques. Nós temos também essas atrações menores. E o André, eu acho que já mencionou para vocês, isso é uma ótima oportunidade que a gente tem para aumentar o ticket médio. Então, assim, vocês, agentes de viagens, são as pessoas que estão ali para dar a consultoria. Vocês são a nossa extensão, não só da cidade de Orlando, nós do Visit Orlando que promovemos a cidade, mas também dos parques. Porque vocês que estão aí na frente do consumidor de vocês e vocês que dão toda a consultoria de tudo que eles têm lá para ver na cidade. Então, essas atrações menores são bem importantes. O André falou sobre várias atrações menores que tem ali na área da International Drive e que são menores, mas não são menos importantes. Pode vir, Dé. Já conseguiu? Eu estou falando aqui sobre as atrações menores que acabam compondo melhor a experiência do passageiro. Obviamente que eles têm um desejo maior de ver as principais atrações, mas também eles têm atrações menores que são muito boas para que eles possam compor todos os dias que eles ficam na cidade. As atrações que a gente estava apresentando para vocês, o Icon Park que eu já falei, o Sea Life Aquarium Madame Tussauds, o Underworks, que é aquela casa de cabeça para baixo, onde você vai ter atividades para toda a família. E sobre o kart, aí está a fotinho que vai facilitar para vocês. Temos tanto o iDrive Nazca
quanto o Andretti, onde o seu passageiro pode realmente fazer toda essa interação com o seu cliente. E do iFly, que eu tive a oportunidade de fazer essa experiência no ano passado. Vou mostrar um vídeo agora para vocês, que vocês vão entender um pouco. Esse gordinho de azul aí sou eu, tá? Então não rio, mas sou eu. É uma experiência incrível, pessoal. Vocês colocam essa roupa especial, entra dentro desse tubo de vento e tem a sensação de estar pulando de paraquedas num ambiente totalmente controlado, por uma experiência incrível que vale muito a pena de você incluir na viagem. Fiquei. Dá um medinho, mas assim, tudo administrável. Ainda na International Drive, nós temos também o Top Golf Orlando, que é uma excelente oportunidade para o passageiro que gosta de praticar golfe amador. Ele está junto com os amigos deles, se divertindo, tomando um drink também na hora lá do happy hour, encaixando realmente essa programação para o seu cliente. Saindo um pouco das atrações em si, já dei uma pincelada sobre hospedagem, enquanto você estava ali consertando a questão do som, e falei da acessibilidade do destino por conta da gente ter uma vasta opção para cada perfil de cliente que é diferenciado, né? Exatamente. E como a Jane já falou então para vocês, Orlando tem uma coisa fantástica em Orlando, que Orlando vai poder acomodar a experiência de hospedagem que o seu passageiro estiver disposto a ter. Nós temos hotéis econômicos, temos hotéis de luxo, hotéis de redes internacionais, hotéis temáticos, os hotéis dos próprios parques que oferecem benefícios incríveis, que a Gabi vai falar, por exemplo, no caso da Disney, os benefícios que estão inclusos para o visitante. Selecionamos aqui para vocês também essa lista completa dessa parte de hospedagem aí para o seu passageiro. Falando de compras, agora a gente vai dar uma pincelada nesses assuntos, porque são assuntos que a gente vai abordar nos próximos treinamentos com vocês, entrando em detalhes sobre cada um desses tópicos. Adicionar uma questão aqui. Compras é a atividade número 1 do visitante brasileiro que vai para os Estados Unidos. Então aqui ficam algumas dicas, né? E o que é bacana, pessoal, a Jane falou uma coisa muito legal. O brasileiro é muito bem visto na cidade de Orlando. Eles acham que a gente, assim, tem muito dinheiro, porque não olharam minha carteira, né, pessoal? Mas, assim, na maioria, os brasileiros, eles realmente gastam muito dinheiro, eles injetam muito dinheiro na economia. Então, nós temos aí hoje aproximadamente 12 shoppings e outlets na cidade de Orlando, como, por exemplo, o The Mall at Millenia, que é o shopping mais luxuoso da cidade, com grifes internacionalmente famosas. Temos o The Florida Mall, que é um shopping com marcas mais conhecidas do público, como Tommy Hilfiger, dentre outras opções. Ambos os shoppings a gente encontra a loja da Apple, afinal, primeiro dia o brasileiro chega lá, quer comprar o iPhone, então ele tem que ir ou no The Mall at Millenia ou no The Florida Mall para fazer essa compra. E os dois outlets, um que fica pertinho do SeaWorld, que é o Vineland Premium Outlet, e um que fica mais próximo da Universal, que é o International Premium Outlet. E eu tenho uma dica. A dica é visitar os dois outlets. Algumas vezes nós encontramos mercadorias ou promoções que estão disponíveis no da Vineland, que fica mais próximo da Disney, e quando nós vamos no outro da International Drive, que fica mais perto da Universal, tem promoções totalmente diferenciadas, produtos que você não encontrou no primeiro. Então fica aqui a dica para ir nos dois, principalmente porque você reservou quantos dias? Pelo menos 14 dias de compra em Orlando, né, pessoal, para dar tempo de comprar tranquilo. E uma outra dica de compras também é o Disney Springs, que é da Disney, que a Gabi vai também falar sobre isso com vocês, mas é realmente um polo de compras que é muito interessante e tem várias opções de lojas que os brasileiros adoram, e o horário é ótimo porque dá para pegar o parque e depois sair do parque e já ir para lá. Tem também uma experiência que é bem interessante, que é diferenciada, que são as marcas que têm as suas lojas próprias. Então é como se você tivesse uma experiência de compra totalmente diferenciada, como por exemplo a loja da Coca-Cola, a loja do M&M's,
Mas alguma que você lembra? A loja da Disney, que fica dentro do Disney Springs, que é a maior loja da Disney de todo o mundo. Então, assim, são experiências de compras totalmente diferenciadas e que o brasileiro adora, né? Ela tá dando spoiler do próximo treinamento para vocês, tá? Não dê spoiler. Mas é isso mesmo que a Jane falou, pessoal. Tem compras, sim. Se você quer comprar, Orlando é o paraíso das compras. Eu sempre falo que a gente chega lá, a gente acaba comprando mesmo, porque ainda vale muito a pena comprar lá as coisas do que comprar aqui, né? Só a gente sabe como paga a fatura do cartão depois, né? Mas a gente dá um jeito. Mudando um pouco, saindo de compras, dando só aquele gostinho para vocês, literalmente, né? Orlando hoje tem mais de 5.000 restaurantes na cidade, então temos gastronomia para todos os gostos, bolsos, temos restaurantes de chefes internacionalmente famosos, restaurantes que você pode, enquanto tem a sua refeição, estar assistindo um show ou um espetáculo. Tem restaurantes temáticos, como por exemplo na Disney tem um restaurante do T-Rex, que fica lá no Disney Springs, que é um restaurante incrível. Então Orlando também vai permitir que o seu passageiro tenha experiência gastronômica que ele queira. E muito importante, pessoal, que eu sempre falo nos meus treinamentos, dando um spoiler super rápido também para vocês, sempre em julho, meados de julho, abre o site do Visit Orlando, que é um mês antes de ser iniciado o Visit Orlando Magical Dining Month. Isso. Então, durante um mês, aproximadamente, mais de 100 restaurantes da cidade, eles funcionam com um valor fixo. Ano passado, por exemplo, foi um valor de $35. Desses $35, $1 era revertido para ações sociais. E por esse valor você tem direito à entrada, prato principal e sobremesa. Então, além de você estar indo em restaurantes que geralmente custariam mais caro que isso, você ainda está economizando e fazendo bem. É uma experiência maravilhosa, porque você tem a opção de realmente entrar nessa cena gastronômica, que é uma cena gastronômica que hoje está reconhecida nos Estados Unidos inteiro, pagando um valor super acessível e tendo uma experiência maravilhosa, né? Então fiquem online nos próximos módulos e vocês vão descobrir mais ainda sobre a gastronomia. Falando do meu assunto preferido, que é esporte, mentira, eu adoro esporte, mas de olhar, né, porque eu não sou de praticar muito. Mas temos aí na cidade diversas experiências onde o seu passageiro pode explorar, pode conhecer em Orlando, como por exemplo os jogos do Orlando Magic, que são jogos que a gente fala que é uma experiência completa para o seu cliente. Durante os intervalos tem toda uma interação com os passageiros que estão lá. Diga-se de passagem, o brasileiro é o público número 1 dos jogos do Orlando Magic. Isso. Eu costumo falar assim, que se você ainda não vendeu um jogo do Orlando Magic, veja o que está acontecendo, porque só você que não está vendendo. Tem mais brasileiro do que americano nos jogos, pessoal. Então, vale muito a pena. E a gente também vai falar melhor de esporte nos próximos módulos. Exatamente, mas a gente já pode introduzir que a gente tem o Orlando City Soccer Club, que é o time de futebol da cidade, um estádio foi totalmente remodelado. Então, assim, o brasileiro que é amante do futebol tem essa possibilidade. Foi o time que era do Kaká, né? Nós temos também aquela quadra de tênis da USTA, que é a Associação de Tênis, então tem clínicas. Nós temos também o Orlando Solar Bears, que é o nosso time de hockey americano. Temos golfe, futebol americano, golfe. Enfim, Orlando tem essa cena aí esportiva muito rica. Janeiro agora nós tivemos as famosas maratonas, as maratonas da Disney. Imagina, você correr com Pateta, vendo Pateta, Florida que sensacional. Tivemos o Florida Cup também, que terminou esse ano com um show, né, da Ivete Sangalo, foi maravilhoso. Então, assim, lembrem de Orlando como um destino esportivo que vale muito a pena. Pessoal, para finalizar hoje a parte do Visit Orlando, é muito importante que todas essas informações que a gente falou e que a gente ainda vai falar, todas elas estão no orlandotravelaCademy.com. É um curso 100% online do Visit Orlando. Você não precisa fazer o curso de uma vez, que a gente sabe que é super corrido o dia a dia de vocês. O curso é dividido por módulos, então você pode fazer um pouco hoje, um
pouco amanhã, vocês vão se tornar especialistas na cidade de Orlando e vão aprender dicas de realmente especialistas. Por exemplo, às vezes a gente acha que o maior público de Orlando é família com crianças pequenas. E não é. Vocês sabem qual é o maior público? Não vou falar porque vocês têm que fazer o curso. Então, faz o curso, você recebe na hora um certificado de especialista em Orlando e tem benefícios, não tem, Jane? Vários benefícios para o agente de viagem. Então, quando você conclui o curso, que você tem acesso ao seu certificado, você já entra numa área do site que fala sobre todos esses benefícios exclusivos para o agente de viagem. O Visit Orlando tem 1.200 membros na cidade de Orlando. Então, através desses membros, nós conseguimos esses descontos especiais e essas ofertas exclusivas para os agentes de viagens que concluem esse treinamento. Vale a pena, é uma boa dica, porque as últimas novidades estão incluídas lá. E ele é dividido também nessa parte de módulos, que aí fica mais fácil. Você se aprofunda mais num tema, depois se aprofunda mais no outro. Então fica aqui o convite, Orlando Travel Academy é muito importante. E eu vou dizer uma coisa, no ano passado o Brasil foi o segundo maior país, depois dos Estados Unidos, a ter graduação nesse treinamento. Então assim, fica aqui a dica e não deixem de fazer. Muito obrigado, pessoal. Faz o curso que eu preciso negociar o meu aumento para minha chefe ficar feliz comigo. E agora podemos convidar a Gabriela o som tá saindo já? Da Walt Disney World Resort. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Pela oportunidade. Vou ficar por aqui do seu ladinho, tá bom? Pode ficar para fazer perguntas. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Gabriela, da Disney, sou gerente de treinamento, de vendas, e eu trouxe para vocês as nossas novidades. Eu vou falar também um pouquinho de ingresso. A gente tem oferta especial no mercado de ingressos, então fiquem atentos à dica. Mas antes da gente começar, eu tenho um vídeo só para deixar a gente com aquele gostinho, né, de ir para Disney. A Disney, na minha opinião, é o lugar, o destino mais feliz do mundo. E esse vídeo vai mostrar um pouquinho de tudo que a gente tem para oferecer dentro do nosso complexo lá na Flórida. Bom, um pouquinho do que a gente tem para oferecer lá em Orlando. Gente, eu não conheço destino mais feliz, destino mais completo do que o Walt Disney World na Flórida. Para vocês terem uma noção de tamanho, a nossa propriedade lá em Orlando, ela tem mais de 120 quilômetros quadrados. É um número até assim, é difícil da gente, né, tentar entender o tamanho disso, mas realmente é muito grande. A nossa propriedade, ela é composta por 4 parques, e eu já vou mostrar as novidades dos parques para vocês. Nós temos 30 hotéis dentro do complexo Disney, então tem muita opção de hotelaria. O Disney Springs, que a Jane e o André já falou um pouquinho aqui para vocês. 2 parques aquáticos, campos de golfe, realmente uma infinidade de coisas para fazer dentro da Disney. Nós recomendamos pelo menos 6 dias para você conseguir conhecer, né, um pouquinho de tudo que a gente tem para oferecer, porque realmente é muita coisa dentro do nosso complexo. Agora, vamos falar de parques, né? Eu acho que os nossos parques temáticos, sem sombra de dúvida, é o grande motivador do passageiro de vocês saírem, né, da cidade deles aqui no Brasil, pegar um avião e ir até Orlando. Nós temos sim os 4 parques temáticos mais incríveis que vocês possam imaginar. Vocês estão vendo aqui na tela algumas imagens do Disney's Animal Kingdom. O Animal Kingdom é o nosso parque mais novo, a gente abriu ele em 1998. E ele é um parque muito especial, ele é um parque que caiu no gosto mesmo dos nossos visitantes brasileiros, porque há quase 3 anos atrás a gente abriu esse lugar lindo que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que é Pandora, o mundo de Avatar.
dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. É realmente uma área impressionante, são mais de 45 mil metros quadrados e você realmente entra num mundo completamente diferente, que é o mundo de Pandora. Realmente imperdível, não só essa área dentro do parque, mas como o parque todo. A minha montanha-russa favorita da Disney fica no Disney's Animal Kingdom, que é a nossa Expedition Everest, que é uma montanha-russa que você vai fazer uma expedição pela montanha Everest lá na Ásia. Realmente sensacional. Parque da vez, que todo mundo está falando no momento, é o Disney's Hollywood Studios. Vocês estão vendo aqui atrás algumas imagens desse parque incrível que abriu em 1989. O Disney's Hollywood Studios, ele é um parque que nos últimos 2 anos veio com muita coisa nova e muita coisa incrível. Ano retrasado, 2018, a gente abriu uma área enorme e uma área super incrível chamada Toy Story Land, que é a nossa área baseada no grande sucesso da Disney Pixar Toy Story. Essa área é uma área que você vai encontrar 3 atrações, você vai encontrar restaurante temático, é lá que você vai conhecer os personagens do Toy Story. E no ano passado, nós abrimos uma área incrível chamada Star Wars Galaxy's Edge. Sim, temos uma área inteira, enorme, são mais de 55 mil metros quadrados, baseada na saga de Star Wars. Bom, essa área está sendo muito comentada nas mídias sociais, está sendo muito comentada pelos nossos visitantes, pelos passageiros de vocês que vão para Orlando, porque realmente é algo extremamente único. É uma área, que nem eu falei para vocês, imensa, são mais de 55 mil metros quadrados, é a área mais imersiva que a Disney já construiu. Ali você vai entrar dentro de uma galáxia que nós não conhecemos, a gente vai estar, na verdade, bem no fim da galáxia, por isso que recebe esse nome de Galaxy's Edge, a gente vai estar bem no finzinho da galáxia e lá os nossos visitantes podem interagir com o pessoal que mora nessa galáxia. Vou dar alguns exemplos dos moradores dessa galáxia. A gente tem o Chewbacca, a gente tem Stormtroopers, a gente tem também o Kylo Ren, a gente tem a Rey. Esses personagens, eles vivem por essa área e os nossos visitantes podem interagir com esses personagens ao longo do dia. Dentro dessa área, nós temos 2 atrações incríveis, sensacionais. Uma delas, a que vocês estão vendo aqui atrás, é a Millennium Falcon Smuggler's Run. Gente, essa atração, ela é a Millennium Falcon em tamanho real. Imagine você que é fã de Star Wars, é a tua chance de entrar na Millennium Falcon e pilotar a Millennium Falcon. Se você é um bom piloto, maravilhoso. Se você não é um bom piloto, você vai bater a Millennium Falcon. Você vai fazer coisas talvez que não sejam tão legais assim com a Millennium Falcon, mas você vai ter a experiência de pilotar a Millennium Falcon. Essa atração é uma atração que a gente acabou de anunciar semana passada, que a partir do dia 19 de fevereiro, ela vai ter disponibilidade de Fast Pass. Então, isso significa que passageiros de vocês que estejam indo, que já estejam com viagem marcada a partir do dia 19 de fevereiro, eles podem entrar no nosso site, comece sua experiência Disney e agendar Fast Pass para a Millennium Falcon, que vocês estão vendo aqui atrás. A Millennium Falcon tem 3 posições, você pode ser o piloto, você pode ser o atirador ou o engenheiro de voo. Então, você tem 3 experiências bem diferentes dentro da mesma atração. Uma atração incrível. Agora, falando de atração incrível, que atrás a gente tem a atração mais longa e mais ousada da história da Disney, que é a Rise of Resistance. Essa atração, Rise of Resistance, ela é uma atração como não existe nada parecido. Gente, não tem nada, nós nunca criamos nada de um impacto como essa. Ela é uma atração com aproximadamente 20 minutos de duração, então esse é um diferencial enorme, né? Ela é a nossa atração mais longa. Ela é uma atração que mistura várias tecnologias e ela é uma atração onde você, o visitante, né, dessa atração, entra dentro da história. Você vai fazer parte dessa história. Você está lá como um personagem dessa história. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem muito impactante, porque aqui atrás a gente tem uma tela. Essa tela, gente, é uma das maiores telas já construídas no mundo. Tá? O tamanho dessa área, que seria o começo da nossa atração, é de proporções gigantescas. Dica sobre essa atração, essa dica é muito importante para vocês passarem para o passageiro de vocês. Atualmente,
a fila dessa atração é uma fila virtual. Nós não temos uma fila tradicional ou uma fila de Fast Pass para essa atração. Claro que isso pode mudar, né? Então a gente vai pedir para vocês sempre ficarem de olho nas novidades dos parques da Disney, porém, atualmente, essa atração ela trabalha com uma fila virtual. Como que funciona a fila virtual? O passageiro, o visitante, o nosso visitante, o passageiro de vocês, ao entrar no parque, ele vai entrar no nosso aplicativo, que é o My Disney Experience, e daqui a pouco eu falo melhor desse aplicativo, porque é por esse aplicativo que o passageiro agenda Fast Pass e faz reservas de restaurante. Por esse aplicativo, o passageiro vai se colocar nessa fila virtual. Então ele vai colocar ali as informações do ingresso dele nessa fila virtual e vai fazer outras coisas pelo parque. Quando for a hora dele ir para a atração, o passageiro recebe uma notificação no celular dizendo, chegou a sua hora. E o passageiro tem um período de 2 horas para sair da onde ele está e ir até a Rise of Resistance. Sobre a fila virtual, dica importante, tem que chegar cedo no parque. A gente recomenda que o passageiro chegue antes do parque abrir. E aí que vai entrar também toda a expertise de vocês, as dicas que vocês dão para o passageiro. Vocês conseguem pegar pelo nosso site, para os agentes de viagem, que eu já mostro para vocês qual que é. Vocês conseguem pegar o horário de funcionamento dos parques e dar essa ajudada super importante, né? Guiar realmente o seu passageiro e avisar para ele que o parque, no dia que ele vai abrir em tal horário e que você recomenda que ele chegue antes do parque abrir. Tá? Porque a fila virtual, gente, ela esgota muito rápida e depois de esgotada não tem como você entrar nessa fila virtual. Então, atualmente, essa é a única forma de você poder curtir a atração mais ousada que a Disney já fez, que é Rise of Resistance, dentro de Star Wars Galaxy's Edge. Realmente imperdível, imperdível. Bom, falando ainda no Hollywood Studios, agora no mês de março, no dia 4 de março, a gente vai abrir uma nova atração. Essa atração vai se chamar Mickey e Minnie Runaway Railway e ela vai ser a primeira atração baseada no Mickey e na Minnie. Então, né, uma atração muito especial pra gente. E dentro dessa atração, que vai ser uma atração para a família toda, você vai poder entrar dentro da história do Mickey e da Minnie. Então agora, no comecinho de março, 4 de março, a gente abre a nossa nova atração no Disney's Hollywood Studios. Bom, vamos agora para o nosso terceiro parque temático. A gente foi do Animal Kingdom para o Hollywood Studios e agora estamos indo para o Epcot. O Epcot, ele é um parque que a gente abriu ele em 1982. Vocês estão vendo umas imagens lindas aqui atrás do Epcot. Ele é um parque onde nós temos atrações incríveis e temos também os nossos pavilhões. O nosso World Showcase, onde você vai encontrar vários países, pavilhões de vários países ao redor do lago. Agora, no verão americano, né, o verão americano vai de junho a agosto, a gente tem uma atração nova abrindo. A atração que estamos abrindo agora no verão norte-americano vai ser uma atração baseada no filme Ratatouille, da Disney Pixar. Essa atração é uma atração muito especial para nós. Nós temos já essa atração lá na Disneyland de Paris e a gente está trazendo ela para o Epcot. Ela é uma atração super concorrida, super popular, super amada lá na Disneyland Paris. Então nós estamos muito empolgados de ter ela disponível no Epcot para vocês. Então não temos a data exata ainda de abertura, mas será durante o verão no hemisfério norte, entre junho e agosto. Então, muita coisa legal também no Epcot para a gente curtir de novidade esse ano. E agora, não podemos deixar, né, de mencionar o Magic Kingdom. O Magic Kingdom é o nosso parque original no Walt Disney World na Flórida. A gente abriu ele em 1971. Então, ele é o nosso parque clássico, é o parque do Castelo da Cinderela, é o parque que você vai ter a parada incrível e maravilhosa passando na frente do castelo. E esse parque, ano que vem, comemora 50 anos. 50 anos, 2021 será a nossa celebração de 50 anos de Walt Disney World. Então, vai ser um ano muito especial, com certeza, com muitas celebrações vindo por aí. Bom, além dos nossos 4 parques temáticos incríveis,
aonde nós recomendamos ali em torno de 6 dias para você conseguir conhecer esses 4 parques bem. Tá, gente, o Magic Kingdom, que eu acabei de mostrar para vocês, é um parque com mais de 50 atrações. É realmente, humanamente, né, fisicamente impossível você conhecer tudo no mesmo dia. Então, nós recomendamos, sem sombra de dúvidas, 2 dias para o Magic Kingdom. Mas além dos parques temáticos, onde recomendamos aqueles 6 dias, né, para você conseguir curtir bastante, nós temos também 2 parques aquáticos. Typhoon Lagoon, Disney Typhoon Lagoon, que vocês estão vendo aqui atrás, que tem uma temática de praia paradisíaca, por onde passou um tufão. Então você vai encontrar uma das maiores piscinas de onda do mundo no Disney Typhoon Lagoon. E temos também o Disney's Blizzard Beach, que é o nosso parque aquático com essa temática de neve. É realmente como se uma nevasca chegasse até a gente, passou pela Flórida e deixou o parque todo coberto por neve. Os 2 parques aquáticos são altamente recomendáveis para passageiros, para visitantes de todas as idades. Nós temos áreas para criancinhas bem pequenininhas, então pensa em uma criancinha que é um bebê ainda, tem áreas para esses bebês e essas crianças pequenas se divertirem. Até mesmo atrações bastante radicais, como essa que vocês estão vendo aqui atrás, que é o Summit Plummet, que é das atrações mais radicais que a gente tem nos nossos parques aquáticos. Vale lembrar, se você não foi para a Flórida ainda, gente, a Flórida é um lugar extremamente quente, tá? Extremamente quente. Então, parque aquático sempre, sempre, sempre é uma ótima opção, uma ótima ideia para a gente oferecer para os nossos passageiros. Bom, parques temáticos, parques aquáticos, e agora a gente vai falar do Disney Springs. Jane e André já falaram um pouquinho, porque o Disney Springs é o nosso centro de compras, é o nosso centro de entretenimento, de gastronomia e de atividades bem variadas. O mais legal do Disney Springs é que ele tem um horário de funcionamento bastante estendido, e a Jane comentou isso e eu quero só reforçar essa mensagem. Dá sim para o passageiro ficar o dia inteiro no parque, sair do parque e ir para o Disney Springs para ir em um bar, para comer alguma coisa, para ouvir uma música ao vivo, porque muitos dos nossos bares e restaurantes funcionam até as 2 horas da manhã no Disney Springs, então esse é um diferencial muito legal. No Disney Springs, nós temos atualmente mais de 100 lojas, então ótima opção de compras. A maior loja da Disney também está no Disney Springs, e a gente tem 2 novidades para mostrar para vocês. A primeira delas vai ser o NBA Experience, que vocês estão vendo aqui atrás. O NBA Experience abriu em agosto do ano passado, então ainda é bastante recente, e é uma experiência onde o passageiro vai precisar do ingresso, tá? Então vai ser um ingresso que vocês vão agregar no pacote do passageiro, vão vender para o passageiro, e ele vai ter uma experiência da NBA, ele vai se sentir por um dia como se ele fosse um jogador profissional da NBA. São várias atividades onde a gente usa tecnologia diferentes, onde você vai fazer o que os jogadores da NBA fazem. Como, por exemplo, driblar uma bola ou até mesmo enterrar uma bola. Você tem a possibilidade de fazer essas atividades, esses treinos que os jogadores profissionais de basquete fazem. Muito legal, a gente recomenda de 2 a 3 horas para você curtir a NBA Experience. Então não vai ser um passeio do dia inteiro, diferentemente dos parques temáticos que você vai ficar o dia todo, aqui você vai ficar de 2 a 3 horas. Ainda no Disney Springs, essa daí é uma novidade quentinha, porque ela ainda não saiu, mas ela vai ficar pronta nos próximos 2 meses. Nós temos o primeiro show do Cirque du Soleil em conjunto com a Disney. Nós temos essa área maravilhosa que vocês estão vendo, esse espaço físico maravilhoso que é o nosso Cirque du Soleil. Até 2 anos atrás, nós tínhamos um show que ficou com a gente lá no Disney Springs por quase 2 décadas, que era o Lanuba. Há 2 anos atrás, o Lanuba foi embora, ele se aposentou, e durante esse período, a Disney e o Cirque du Soleil, nós trabalhamos em conjunto para criar o primeiro show em parceria dessas 2 grandes empresas do entretenimento. Esse show, ele vai se chamar Drawn to Life, ele vai ficar pronto no fim de março, a gente estreia ele no fim de março, e vendas estarão disponíveis para os ingressos desse show a partir de abril, tá? Então é realmente um produto que o passageiro brasileiro ama, é mais um produto para vocês agregarem, para vocês venderem no pacote do teu passageiro, e realmente vai ser muito especial. Eu que trabalho para a Disney há 14 anos, assim, eu tô já, nossa, louca para ver, porque cada vez que a Disney tem alguma coisa nova, sempre é realmente uma coisa espetacular. E dessa vez
tenho certeza que não vai ser diferente. Bom, então a gente viu parques temáticos, parques aquáticos, falamos de Disney Springs, então vocês viram que tem muita coisa dentro do complexo da Disney para fazer e para ver. Agora, como que a gente vende isso para o nosso passageiro? Ingresso, né? O ingresso é o nosso arroz com feijão. Sem ingresso, o teu passageiro não vai conseguir desfrutar de todas essas coisas incríveis que eu mostrei para vocês. E os nossos ingressos, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês como que funciona o nosso ingresso e também vou falar para vocês de uma oferta que nós temos no nosso mercado que é sensacional para vocês venderem muito. Bom, vamos então primeiro mostrar os nossos 3 tipos de ingresso. Nós oferecemos 3 tipos de ingresso baseado na necessidade do seu passageiro. Aí você, agente de viagem, vai caber também a você conversar com o seu passageiro, entender quais são as necessidades desse passageiro, o que ele pretende fazer, como que vai ser o dia a dia dele para você oferecer essas 3 opções. Nós temos o ingresso básico, tá? Que é o ingresso que você vai fazer um parque por dia. Então você escolhe, hoje eu quero ir no Magic Kingdom. Hoje eu vou no Magic Kingdom, eu não posso fazer 2 parques no mesmo dia, ele é um ingresso que permite um parque naquele dia, mas vale lembrar que o ingresso básico permite entrar e sair do mesmo parque no mesmo dia. Então esse é um detalhe sempre muito importante para a gente passar para o nosso passageiro, tá? Nós temos também a opção de Park Hopper. Esse sim vai ser aquele ingresso que vai permitir o passageiro pular de parque em parque. Isso significa que ele pode fazer 2, 3 ou até os 4 parques temáticos da Disney no mesmo tempo, tá? Então ele vai dar uma flexibilidade muito grande. Você entra e sai dos 4 parques, se você quiser no mesmo dia. E temos a opção aqui embaixo que vocês estão vendo, que é o Park Hopper Plus. O Park Hopper Plus, ele vai ser a opção de ingresso que vai incluir também as nossas opções de parques aquáticos. Então, se o teu passageiro está indo, por exemplo, nos meses de calor em Orlando, que é praticamente o ano inteiro, se o teu passageiro está indo com criança, criança ama os parques aquáticos, ofereçam o Park Hopper Plus. Além dos parques aquáticos, o bônus, né, digamos assim, que você leva nessa opção de ingresso no Park Hopper Plus, vão ser as nossas opções de esportes. Esse ingresso inclui também rodada de golfe no Oak Trail Golf da Disney, ou então rodadas de mini golfe. Nós temos 2 campos de mini golfe disponíveis, inclusos nessa opção de ingresso. Tá? Então, sim, vale muito a pena oferecer essa opção de ingresso por causa do parque aquático, né? O passageiro brasileiro adora parque aquático e com o calor lá de Orlando não tem nada melhor. Ô Gabi, diga. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho essa dúvida aí sempre. Quais são efetivamente os benefícios que o passageiro aqui no Brasil ele tem a vantagem de comprar aqui? Por quê? Que é melhor ele comprar aqui do que ele comprar lá direto em Orlando? Essa pergunta, muito obrigada, André, por essa pergunta. Essa pergunta é, assim, uma pergunta essencial que vocês tenham na ponta da língua. Por quê? E, gente, não existe benefício maior para o passageiro do que comprar o ingresso com vocês aqui no Brasil. E eu vou listar isso para vocês. Tá? Nós temos aqui com vocês parcelamento. Nós temos o não pagamento de IOF, o passageiro está pagando em real, ele está pagando na moeda, ele está pagando, né, na cotação do dia, então ele já vai saber exatamente quanto que ele vai gastar naquelas parcelas de pagamento. Ele não vai pegar fila, esse é também um ponto muito importante, porque se ele for comprar o ingresso dele lá, sim, ele vai ter uma fila para fazer essa transação de compra do ingresso e ele vai conseguir programar com antecedência o Fast Pass, que esse é um detalhe muito importante para a experiência do nosso passageiro, tá? Então, existe benefícios totais em comprar um ingresso aqui com você. Sempre deixe isso claro para o passageiro, para que ele entenda que ele tem que comprar o ingresso antecipado com vocês aqui no Brasil. E ainda falando em ingresso, nós temos atualmente um ingresso promocional. Gente, esse ingresso é uma oferta, tá? Ele é um ingresso que ele é válido para ser utilizado até o dia 20 de setembro. Então, ele tem aí muitos meses para vocês venderem esse ingresso. Ele não tem data de bloqueio, que é o nosso ingresso 4 Park Magic. Esse ingresso, ele é um ingresso de 4 dias. Ele é um ingresso que tem que ser utilizado num período de 7 dias, então o passageiro tem uma semana para utilizar, né, para ir 4 vezes os nossos parques e obrigatoriamente ele vai um dia em cada parque.
Ele vai um dia no Magic Kingdom, um dia no Epcot, um dia no Disney's Hollywood Studios e um dia no Disney's Animal Kingdom. Esse ingresso, gente, por ele ser uma oferta especial, tá? Ele tem um preço muito bacana. Então, é um desconto realmente muito interessante que você consegue oferecer para o teu passageiro, tá? Ofereçam esse ingresso, porque realmente quando a gente fala de custo-benefício, ele vai ser o que a gente tem de mais incrível no mercado para vocês. E ele é um ingresso que pode ser utilizado até o dia 20 de setembro e é um ingresso que não tem data de bloqueio, tá? Então, você pode utilizar ele durante todo esse período até 20 de setembro. Ô, Gabi, Diga. Eu tenho mais uma dúvida para perguntar. Diga. O que Pode que chegar, é? chega mais, Vou chega chegar mais. mais um pouquinho, tô aqui, pessoal. Eu queria entender um pouco como funciona esse Fast Pass da Disney, né? Porque agora tem Fast Pass, tem a atração do Star Wars que você consegue fazer o agendamento. Como que o agente de viagem e o cliente pode tirar vantagem de utilizar esse benefício da Disney? Gente, o Fast Pass, ele é um item, assim, fundamental que o teu passageiro entenda e que o teu passageiro use, porque ele primeiramente, ele é gratuito, então todo mundo tem acesso a utilizar ele, e segundo, gente, ele realmente vai mudar a sua experiência dentro dos nossos parques. Eu tenho aqui um slide que eu vou mostrar para vocês, e até bacana para vocês também tirarem print e tudo mais, porque aqui a gente tem como se fosse um passo a passo do Fast Pass. O que o passageiro tem que fazer para conseguir, né, utilizar o nosso Fast Pass de uma forma bastante eficiente. Como vocês estão vendo aqui na tela, o nosso Fast Pass pode e deve ser agendado com antecedência. Quando a gente fala com antecedência, a gente tem duas regras. Para o passageiro que está hospedado fora do complexo da Disney, então ele está fora de qualquer um dos nossos hotéis, de qualquer um dos hotéis que estão dentro do complexo da Disney, esses passageiros podem fazer reserva de Fast Pass com 30 dias de antecedência. Os passageiros que têm reserva em um dos hotéis da Disney, ele pode fazer com 60 dias de antecedência. Então aí entra um benefício muito grande em estar hospedado dentro do complexo da Disney, tá? Porque você vai ter, né, 60 dias de antecedência, 2 meses antes do seu check-in, para agendar o seu Fast Pass. Fast Pass, gente, nada mais é do que você marcar um horário para você ir na atração. Então, vou usar uma atração que é super clássica, super concorrida, que é o Avatar Flight of Passage. Bem concorrida mesmo, pessoal. E é maravilhosa. André aqui é um mega fã dessa atração, Jane também é mega fã dessa atração. Essa atração que fica lá em Pandora, o mundo de Avatar, é uma atração das mais concorridas que a gente tem. Se você agendou o seu Fast Pass, que não tem custo adicional, não custa nada, você vai conseguir entrar no Flight of Passage e você vai esperar de 10 a 15%. Então vamos colocar aí até 15% da fila total daquela atração. Se a fila está em 100 minutos, você vai esperar de 10 a 15. Olha que diferença, muito pouco, né? Gigantesca. E você consegue agendar pelo nosso site, que vocês estão vendo aqui atrás, que é o Comece Sua Experiência Disney. Você consegue agendar até 3 Fast Pass por dia. Mas o mais legal do Fast Pass, e muita gente não sabe, é que você entrou no parque, usou esses 3 Fast Pass agendados, você vai lá no nosso aplicativo e pega o quarto. Usou o quarto, pega o quinto e assim por diante. A gente não tem um limite de Fast Pass. E Gabi, deixa eu ver se eu entendo, me fala se eu estou errado. Então quer dizer que assim, por exemplo, se o passageiro deixa para comprar o ingresso lá em Orlando, ele não vai ter como fazer Fast Pass, né? Não vai, ele vai na verdade ficar com o famoso resto de Fast Pass. Ele vai pegar o que sobrou, porque a grande maioria dos nossos visitantes compram o ingresso antecipado, utilizam essa regra de 30 dias ou 60 dias de antecedência para marcar o Fast Pass e consegue pegar as atrações mais concorridas. Então, essa daí, gente, a questão do Fast Pass é mais uma artimanha que vocês têm para fazer com que o passageiro compre o ingresso com vocês antecipado aqui do Brasil, porque aí sim ele vai ter o tempo hábil para conseguir marcar, agendar o seu Fast Pass, que não tem custo nenhum. Então, né, pessoal, não tem porquê a gente deixar de vender aqui no Brasil os ingressos dos parques, porque a Gabi aqui só citou vantagens de comprar aqui conosco no Brasil. Fala das vantagens da hotelaria também, né? Gabi, eu posso fazer uma outra pergunta para você? Pode, pergunta. O que o agente de viagem ele tem de benefício com a Disney, né? Que eu tenho certeza, não vimos ainda as perguntas do chat, mas com certeza deve ter alguém perguntando, eu tenho algum tipo de benefício quando for visitar a Disney? Pergunta das mais populares que a gente recebe. Nós temos sim, nós temos um site
que é o disneyagentesdeviagem.com. Gente, esse site, se você não é cadastrado, se cadastra. Em 1 minuto você faz o seu cadastro. E aqui você vai ter muito conteúdo Disney. Aqui você vai ter horário de funcionamento dos parques que você pode passar para o seu passageiro. Aqui você vai ter informação do que está em reforma na propriedade da Disney, nos parques e nos hotéis, para você informar o seu passageiro. E aqui você vai ter também os benefícios que nós oferecemos para os agentes de viagem. Para você ter acesso aos ingressos cortesia da Disney, sim, vocês têm direito ao ingresso cortesia, vocês podem visitar os nossos parques com ingresso gratuito, você tem que fazer os nossos treinamentos online, tá? A partir do momento que você fez os nossos módulos de treinamento online, você vai ter acesso a um formulário que você vai preencher com as informações da sua viagem para que a gente possa emitir o seu ingresso cortesia. A gente pede 21 dias de antecedência, então não deixa para fazer em cima da hora, faça com antecedência e o seu ingresso profissional de turismo é por conta da Disney. Então esse é um benefício muito bacana. E um outro benefício que a gente tem dentro do nosso site também são os nossos materiais promocionais. Aqui você vai ter lâminas para vocês utilizarem na agência de vocês. Aqui vocês vão ter todo o nosso material, tanto de cruzeiro da Disney quanto de parques, como o nosso guia de referência, para vocês poderem utilizar isso no dia a dia de vocês. E muitas das coisas que estão aqui são itens que você vai conseguir mostrar para o seu passageiro e realmente ajudar você a fazer essa venda acontecer. Gabi, a gente tem mais algumas dúvidas aqui dos lá. nossos Tem internautas. muitas perguntas. Eu vou dar uma coladinha aqui. A gente separou as melhores perguntas. Vamos lá. Gabi, crianças de 3 anos pagam ingressos durante a utilização dos parques? Então, os ingressos da Disney de criança vão de 3 a 9, tá? Então, se a criança já tem 3 anos completos, ela vai precisar de um ingresso. Agora, uma dúvida que a gente recebe muito é, e se o meu passageiro tem 2 anos, mas vai comemorar 3 anos lá em Orlando? Ele vai estar lá durante o aniversário. Se a entrada no parque da Disney, né, a primeira entrada no parque da Disney aconteceu antes do aniversário de 3 anos, a gente honra e essa criança não vai precisar de ingresso. Tá? Então essa é uma dica boa para aquele passageiro que está indo com uma criança que vai fazer o aniversário lá. E a mesma coisa se aplica para a criança que tem 9 anos e vai fazer 10, né? Porque os ingressos da Disney, a partir de 10 anos, já é um ingresso de adulto. Vai ser o mesmo processo. Só queria complementar uma informação. Na verdade, a Gabi falou da importância do ingresso ser vendido no Brasil. Então eu queria só confirmar para vocês que aqui os benefícios são muito maiores. Tem ingressos aqui, não só da Disney, mas também de outros parques como Universal, SeaWorld, que não estão disponíveis na cidade de Orlando. Então, além desses benefícios exclusivos para o mercado brasileiro, que é um mercado extremamente importante para os parques e para nós da cidade de Orlando, existe também a possibilidade das operadoras venderem com o parcelamento, ou seja, ele paga no Brasil, no valor da moeda que ele já sabe qual é. Sem IOF. Sem o IOF de 6,38, sem fila na porta do parque. Então, assim, peguem essa dica da Expert, dos Experts e passem isso para os seus clientes, para que eles comprem o ingresso aqui antes da viagem deles. Com certeza. Isso é fundamental, gente. No caso dos parques da Disney, o Fast Pass, que eu expliquei para vocês, é mais um benefício, né, em cima desses que a Jane acabou de falar. Mais uma pergunta. Gabi, como funciona o ingresso de meio-dia? O ingresso de meio-dia, a gente teve uma oferta, era um ingresso promocional, então era uma oferta especial no ano passado. Essa oferta já não está mais vigente no mercado e era um ingresso que o passageiro pagava mais barato, mas ele só podia entrar nos nossos parques a partir do meio-dia. Essa promoção, ela não está disponível, tá? No momento, nós não temos ela. A que a gente tem para vocês focarem as vendas de vocês é o 4 Park Magic, que é o que eu expliquei para vocês, ou então o ingresso de 6 dias flexível por um preço promocional. Essa é uma outra oferta especial somente para o mercado brasileiro, tá? Então essas são as duas ofertas de ingresso que nós temos no momento. Temos mais uma aqui. Onde é possível encontrar a descrição de cada atração para que os agentes fiquem mais informados para passar para os clientes? É possível? Olha, nós temos um material super completo, que é o nosso guia de referência, no site que eu mostrei para vocês, o Disney Agentes de Viagem. Lá você consegue pegar o PDF do nosso guia de referência, que é uma revista com muitas e muitas páginas, e lá você vai encontrar desde ficha técnica dos nossos hotéis, até informações detalhadas dos nossos parques e itinerários já montados que vocês podem e devem usar para entregar para o passageiro.
Complementando o que a Gabi falou do site disponível deles, o visitorlando.com também é um site extremamente completo. Então, assim, todas as informações que vocês precisarem para planejar a viagem, para saber sobre as atrações, que é a informação da Disney e também dos outros parques, tem a parte de gastronomia. Então, assim, eu aproveito para arredondar para vocês essas questões que são importantes para vocês, que são as pessoas que estão à frente do consumidor, passarem essas informações. Então, assim, os nossos sites são ferramentas extremamente poderosas, completas, com todas as informações que vocês e os agentes e os clientes de vocês precisam para que a experiência da viagem deles seja maravilhosa. E são as fontes oficiais, né? Eu acho que hoje em dia existe muita informação em todos os cantos da internet, mídia social, mas aqui, né, no nosso site Disney Viagens, no site do Visit Orlando, vocês vão ter a informação oficial, correta, certinha. Última pergunta para a Gabi. Comprei o ingresso para a Disney, ocorreu um imprevisto e precisei cancelar a viagem. Eu consigo remarcar a utilização desses ingressos? Sim, os nossos ingressos, quando ele não é o ingresso promocional, que eu expliquei para vocês, ele tem duas opções. Tem o ingresso com data flexível e tem o ingresso com data marcada. O ingresso com data marcada é o que a gente mais comercializa no Brasil, porque ele vai ter um valor menor, né? Ele tem um custo-benefício que vai funcionar melhor para os nossos passageiros. E esse ingresso tem que marcar a data que você vai utilizar. Nesse caso, você vai ter que remarcar a data desse ingresso. Vou usar um exemplo, você ia viajar em fevereiro e agora você vai viajar em outubro. Você vai ter que remarcar o seu ingresso de fevereiro para outubro. Para fazer essa remarcação, fale com o seu operador, o operador que emitiu esse ingresso, para ver qual que é o procedimento deles, tá? Então, é uma opção. Outra opção vai ser fazer direto pelo nosso aplicativo. Entendi. Tá? Temos algumas perguntas que na verdade é para o Visit Orlando, eu vou responder para vocês. Perguntaram onde fica o Visitor Center. Fica na área da International Drive, do lado do Mangos, tá? Acesse o site do Visit Orlando que vocês vão encontrar o horário de funcionamento direitinho. Me perguntaram se no Visitor Center falam português e espanhol. Sim, temos alguns funcionários que falam português, mas espanhol, a grande maioria deles, tá? Podem ficar tranquilos que Orlando é uma cidade muito receptiva para o brasileiro. A gente fala que é a área do Brasil nos Estados Unidos, porque tem brasileiro para tudo que é lugar, então realmente não é uma barreira de idioma, né, Gabi, que mora lá? Orlando é uma filial do Brasil, né? Então, pode ficar tranquilo. Exatamente. E aí teve mais uma pergunta aqui, qual é o mês gastronômico? O Visit Orlando Magical Dining Month, ele acontece em meados de agosto, então geralmente ele dura o mês inteiro de agosto, às vezes estende um pouco, às vezes termina um pouco antes, mas em meados de julho a gente começa a divulgar as datas para vocês. Queria muito agradecer a Gabi, passar a palavra para a Jane para fazer esse encerramento. Obrigada. Gabi, muito obrigado, te agradeço, muito bom estar aqui e contem conosco também para o que vocês precisarem. Jane. Na verdade, são vários agradecimentos a Gabi, obviamente, que veio de Orlando para fazer esse treinamento para vocês e a todos vocês. Nós tivemos mais de 600 pessoas online durante todo o tempo do treinamento, então obrigada a vocês pelo interesse, vocês realmente são a nossa forma de chegar ao consumidor. Sem vocês, nenhum de nós teríamos esse sucesso que nós temos hoje, então obrigada a vocês também e fiquem ligados porque mais treinamentos vão acontecer aqui. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Gente. Tchau, tchau. Obrigado.